O título da mensagem de hoje é Cansei de ser evangélico. E antes que eu seja repreendido pelos nossos queridos anciãos aqui, né, tem que explicar, senão o seminário vai puxar minha orelha depois. Cansei de ser evangélico é o título. Tem alguém aqui que é evangélico? Tem alguém? Estão tudo com medo da pergunta capciosa, né? É pegadinha mesmo, tá? Você é esperto. Mas eu também sou evangélico. Na verdade, antes de ser cristão eu já era evangélico. É verdade. Porque como eu cresci, eu nasci numa... Meus pais congregavam, né, numa religião evangélica, digamos assim, numa igreja evangélica. Então eu já estava ali. Mas, um pouco depois, no ano 2000, ali eu fiz oração e entreguei a minha vida para Jesus. Hoje eu e a Tassi estávamos conversando e descobrimos que ela entregou a vida para Jesus antes de mim. Olha só, ela é mais velha que eu. Respeita a minha história. E ela com apenas 4 anos de idade, ela fez a oração entregando a vida para Jesus. Eu repeti uma oração com 10 anos, mas só entreguei de verdade com 12. Mas antes de ser cristão já era evangélico. O que eu quero dizer com isso? Que tanto os evangélicos como os católicos, eles têm uma tradição, e que não significa que todo mundo que frequenta uma igreja evangélica ou que frequenta uma igreja católica, não quer dizer que todo mundo que está ali tenha de verdade tido um encontro pessoal com Jesus Cristo e entregue a vida para Jesus Cristo e nascido de novo. Você está entendendo? Então, no dia em que nós formos assuntos, né, ao céu, no dia em que chegar o fim de todos os tempos, no dia em que for definido aqueles que vão morar eternamente com Deus e aqueles que passarão uma eternidade no lago de fogo, nesse dia, tanto no céu como no inferno, haverão evangélicos. Pastor, como assim? Sim, porque é possível você ter uma cultura evangélica sem necessariamente ter se tornado cristão. Está dando para entender? Ok? E a verdade é que a Bíblia não fala nenhuma vez igreja evangélica. Sabia disso? A Bíblia não fala nenhuma vez igreja evangélica. A Bíblia não fala também os evangélicos. Ela não fala. Ah, lá estavam reunidos os evangélicos. Também não fala. A Bíblia não fala também sobre ser evangélico. Não tem nenhum versículo que diga assim, como é importante você ser evangélico. O que temos mais parecidos com isso é Filipenses 1:27, onde diz, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutar pela fé evangélica. A sua fé é evangélica, não quer dizer que você precise ser. A sua fé é evangélica. Como assim? Porque evangelho significa a notícia de que nasceu o filho do imperador. Eles usavam esse termo antigamente. E a Bíblia se apropria desse termo para contar as boas novas. Nasceu o Filho de Deus. Olha, vocês agora não precisam mais ir para o inferno, porque nasceu o Filho de Deus. Isso é o Evangelho, a boa notícia. Então a nossa fé, ela é evangélica. Em que sentido? A nossa fé é nessa notícia. Nasceu Jesus, morreu Jesus, ressuscitou Jesus, eu não vou mais para o inferno. Então a sua fé, ela é evangélica. Amém? A sua fé, ela é no Evangelho. E eu não estou em nenhum momento aqui questionando a necessidade e a importância da igreja. Porque igreja é algo que nasceu no coração de Deus. Amém? Mas no começo, quando Jesus, ele prega, ele morre, ele ressuscita, ele volta para o céu. E em Atos capítulo 1, versículo 8, eles recebem o batismo do Espírito Santo. Ali nasce a igreja. A igreja nasce no capítulo 1 de Atos, quando os apóstolos recebem o batismo do Espírito Santo.
Ali a igreja não era nem católica, nem evangélica, nem adventista, nem espírita, nem nada. Era a igreja de Jesus. Certo? E principalmente nos primeiros 60 anos depois de Atos 1, principalmente naqueles primeiros 60 anos, a igreja de Jesus, ela ainda não tinha uma, como é que eu vou dizer assim? Uma cultura que às vezes nós temos hoje. Essa igreja chamada igreja primitiva, essa é a igreja que nós caminhamos para nos tornar nos últimos dias, amém? Semelhantes à igreja primitiva, parecidos com a igreja primitiva. Tem várias coisinhas simples, que quando nós observarmos, nós vamos ver que é coisa de evangélico e coisa de católico, mas não quer dizer que seja coisa de igreja, não quer dizer que seja coisa de cristão. Por favor, não se escandalizem comigo, eu estou tentando ser bem bíblico, tá? Mas, por exemplo, aqui nós estamos dentro desse pavilhão, mas evangélicos e católicos gostam de chamar pavilhão de quê? De igreja, não é? Porque é um costume, surgiu lá em torno de 325 anos depois da morte de Jesus, que começou essa ideia de chamar um prédio de igreja. Então, achar que tudo que é importante da vida da igreja acontece dentro do pavilhão e que não há vida fora do pavilhão, do prédio, é coisa de evangélico e é coisa de católico, mas não é coisa de igreja, não é coisa de cristão. Olha que loucura isso! Uma coisa simples. Claro que nós gostamos desse lugar, nós cuidamos bem dele, amém? Os irmãos que colavam chiclete debaixo das cadeiras já pararam com isso em nome de Jesus. Isso não acontece mais. No próximo limpezão da igreja não vai ter nenhum chiclete debaixo da cadeira em nome de Jesus. Quer dizer, até pode ter da seguinte maneira: o pessoal novo que está chegando, entregando a vida para Jesus agora, esse a gente dá um desconto. Mas existe vida fora desse pavilhão. Por exemplo, a tua célula. A tua célula não é aqui dentro e é um mover da igreja de Jesus, ela não é? A tua família mora aqui dentro? Não, mas é um mover da igreja de Jesus, amém? Ok? Por favor, não me apedreje agora, tá? Mas essa plataforma aqui, chamá-la e entendê-la como altar, é coisa de evangélico e coisa de católico. Mas eu te garanto que se tivesse aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, nenhum deles ia chamar isso aqui de altar. Ia chamar de outra coisa. Pastor, que escândalo, mas é verdade. Porque na igreja cristã, o altar é o coração. Amém? O altar que sobrou de todos aqueles altares que os judeus tinham é chamado altar de terra. Porque você é barro em pé que adora a Deus. Você é o altar de terra, remanescente. Você é o que sobrou do altar do Antigo Testamento, amém? É aqui que você oferece sacrifícios vivos ao Senhor, amém? Então nós respeitamos esse espaço, claro que sim, porque nós entendemos que pessoas vêm aqui em cima para auxiliar o corpo de Cristo, a buscar a Deus, a pregar a palavra. Então nós temos respeito sim, mas não por ser altar. Nós temos respeito por consideração à igreja, consideração ao Senhor. Então respeitamos aqui, certo? Amém? Mas não é altar. Pode ser um altar se aqui tiver pessoas clamando, buscando, orando. Mas pode ser quando você se ajoelha no lado da sua cama junto com seu marido e vocês oram juntos, ou no sofazinho, ou quando você vê seu filho fazendo as suas orações. Meu irmão, que coisa emocionante é ver um filho fazendo oração sem ninguém pedir para ele orar. Outro dia eu vi meu filho fazendo uma oração de confissão de pecado para Deus sem eu ter pedido para ele fazer, sem eu ter repreendido. Eu chorei. É levantar um altar a Deus no nosso coração, amém? Até a ceia. Pastor, como assim? Jesus instituiu a ceia do Senhor. Aquele momento que eles se sentaram juntos, que eles fizeram aquilo em memória dele. Lembra bastante o que fazemos na nossa célula na hora do lanche.
E nós, evangélicos, nós católicos, o que nós fizemos? Nós transformamos num momento muito sério e místico. Não estou sendo contra a introspecção, porque não devemos fazer isso, devemos confessar, orar, tudo isso é muito importante, temos que ter respeito pela ceia do Senhor. Mas não transformá-la no que evangélicos e católicos transformaram. Eu até brinquei outro dia, né? Eu disse assim, não fui eu que tirei a palavra evangélica do nome da igreja. Como assim, pastor Dário chamava? Igreja Evangélica Fonte de Vida. Daí tiraram o evangelho, ficou só Igreja Fonte de Vida. Porque existe muita coisa linda na história da igreja. Mas existem coisas na história dos evangélicos que são apenas tradições humanas. Apenas tradições que foram sendo geradas com o tempo. E tradições podem funcionar bem por um tempo, mas não quer dizer que funcionem bem para sempre. Nós temos que colocar os nossos olhos na Bíblia. E como Jesus criou a sua igreja. E como a igreja deve ser. Amém? Como a igreja deve ser. A igreja, e eu vou explicar um pouco melhor isso, mas a igreja é tão diferente de uma religião, que em Atos, capítulo 24, versículo 5, o Paulo pregava muito, ministrava muito, sabe como eles chamaram? Eles disseram assim, sabe esse Paulo aí? Ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha o apelido que a igreja ganhou nos primeiros dias, seita dos nazarenos. Você iria no culto da seita dos nazarenos? Pensa que a sociedade da época chamava a igreja de seita dos nazarenos. O que você acha? Pensa. Sinceramente, quanto mais nós vivemos tudo que a Bíblia ensina que a igreja deve ser, mais chance nós temos de outros evangélicos nos chamar de seita. Porque ser igreja, como descrito no Novo Testamento, é muito profundo e desafiador. É muito profundo e requer uma renúncia muito grande. E sim, existem muitas outras denominações correndo atrás de viver a palavra. Nós não somos os únicos, amém? Mas essa palavra religião, ela significa religar o homem com Deus. Então, nesse sentido, a nossa religião é Jesus. Jesus que nos conecta com Deus. Mas a igreja de Jesus, ela tem sim o seu elemento de religião, que é o seguinte, Tiago 1,27, diz assim, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e santa é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então a nossa religião é Jesus, e ela se manifesta como? Quando nós servimos o próximo com nossas ações, e servimos a Deus com nossa santidade. Certo? Não tem como você servir a Deus com ações, porque Deus não precisa de nada. Então você serve o próximo. Mas você pode servir a Deus com a sua santidade, porque a sua santidade agrada a Ele. Quanto mais você se afasta, isso é a religião pura. Amém? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, pastores, líderes, eles são vistos como pais que dão direção. Mas quando nós olhamos, às vezes, para evangélicos, nós vemos o quê? Pessoas que às vezes querem contratar um funcionário para administrar uma sociedade. Isso não é bíblico. Pode até ser evangélico, mas não é coisa de igreja. Que coisa interessante. Muitos evangélicos, eles olham para o ato de ser dizimista como adquirir o título do clube, né? Enquanto que os evangélicos veem isso como uma oportunidade de honrar a Deus, e de expressar gratidão. Na época que eu era apenas evangélico, eu guardava até o recibo do meu dízimo. Pastor, mas com 11, 10 anos, sim, eu fazia. Porque aquilo era a minha contribuição, que em certo sentido me tornava um sócio. E como eu cumpria as liturgias, eu tinha direito a dar opiniões.
Mesmo sendo uma criança, eu já era um evangélico. Eu já entendia como funcionava. Mas eu ainda não era um cristão. Porque para ser um cristão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ninguém consegue virar cristão sozinho. Para você virar cristão, você precisa que o Senhor toque na sua vida. Abra o seu entendimento. Porque o primeiro passo é dele. E aí a reação é sua. Deus está hoje dando passos na tua direção. Primeiro, Ele te trouxe aqui hoje. Segundo, Ele está falando ao seu coração através dessa palavra. E agora, qual vai ser a sua reação diante da ação de Deus? Sempre vem primeiro a ação de Deus. Sempre vem, porque Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Meu Deus. Pensa comigo. Pelo menos 90% dos brasileiros se dizem ou católicos ou evangélicos. Pelo menos 90%. Que vergonha! Como assim que vergonha? Devia estar feliz, pastor. Não, que vergonha! Porque se de cada 10 pessoas que você cruzou na rua hoje, 9 são crentes, se dizem ou evangélicos ou se dizem católicos, por que no Brasil ainda existe tanta corrupção? Por que no Brasil ainda existe tanta embriaguez, drogadição? Por que no Brasil ainda existe tanta perversão sexual? Por que no Brasil existe ainda tanta violência, tanta criminalidade? Porque se de cada 10 pessoas, 9 são ou católicas ou evangélicas, uau! Tem alguma coisa errada. Certo? Porque por muito tempo se falava, o fulano é católico, mas não praticante. Mas hoje em dia tem católico não praticante e tem evangélico não praticante. Tem muito. Às vezes a gente quer, né, apontar o cisco no olho do outro e não ver a trave no nosso. Tem muita gente que se diz. Achar que vir no culto de domingo já pagou seu dever religioso pode até ser coisa de evangélico, mas não é coisa de cristão. Bater cartão no domingo no culto ou na missa pode ser coisa de evangélico, pode ser coisa de católico, mas não é coisa de cristão. Porque quem é cristão de verdade entende que aquilo tem que ser vida, dia a dia. Que se você entregou a vida para Jesus, não está na hora de você pegar de volta e sair vivendo do jeito que você quer. Se você entregou a vida para Jesus, deixa a vida com Ele. Você entregou o volante do carro, deixa ele dirigir, meu filho. Você que você quer pegar o volante de volta? Hã? Não rola. Você entregou a vida para Ele. Você entregou a vida para Ele. A verdade é que existe muito evangélico, muito católico e pouco cristão. Mas no meio desse povo que se professa cristãos, tem, sim, gente ali que é de verdade. Tem alguém aqui que é de verdade hoje? Tem alguém? Glória a Deus. Se a gente não acreditar na gente, né? Quem vai acreditar? Eu sei quem vai acreditar, Jesus. Aleluia. Que a gente possa ir além de ser evangélico. A gente tem a nossa cultura evangélica, beleza, tudo bem, não tem problema. Sinceramente, eu acho que muito do nosso jeito, às vezes até de pregar, é evangélico e não necessariamente cristão. Mas que a gente possa ser cristão. E novamente eu digo, nós vamos encontrar esse jeito na Bíblia. A própria Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E aí segue falando que vão ter pessoas que até vão profetizar, pessoas que até vão curar enfermos, mas que não vão morar no céu. Porque manifestar poder de Deus é algo que quem sabe falar a palavra Jesus consegue. Porque o poder está em Jesus. Então a pessoa é uma ferramenta. Ser ferramenta, qualquer um pode ser. Ciro, o rei perverso na Bíblia, é chamado como se fosse o martelo de Deus. Deus usava aquele rei perverso. Ser usado por Deus, até a mula de Balaão foi. Mas ser filho de Deus é só para quem entrega a vida para Jesus Cristo. E permanecer sendo filho é para aqueles que se comportam como tal. E a característica do filho é a obediência ao Pai.
Você está entendendo? Ser usado por Deus não significa ser amigo de Deus. Ser usado por Deus não significa... Tem gente que se engana pelos próprios dons que Deus deu. Não, mas eu toco, mas eu canto, mas eu prego e as pessoas se convertem. Eu não posso estar tão errado assim, né? Olha o tanto de gente que eu já levei para Cristo. Mas já pensou você levar tanta gente para Cristo e depois você ir para o inferno? Seria terrível. Por isso Deus te chama para relacionamento. Sabe, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante que dizia mais ou menos assim: ninguém implicava com Jesus por ele ser um profeta, por ele ser um mestre. A treta toda começou quando ele disse que era o filho. Porque o problema da religião, da religiosidade humana, é que alguém possa se professar que é filho. O problema está com a paternidade. Eles pregaram Jesus na cruz porque ele disse que era o filho de Deus, não porque ele se manifestou como um rabino, um profeta. Parece até que nem pregaram porque ouviram ele dizendo que era o Messias. Parece que de fato pregaram porque ele disse que era o filho. Porque ser filho de Deus é um escândalo. É um escândalo. Não é? Filho de Deus, olha para a cara desse bonito ali do teu lado. Você acredita que ele é filho de Deus? É um escândalo. É um escândalo. Ser filho de Deus. Mas talvez você está se perguntando assim, mas então o que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Ser um cristão é quando Jesus é o teu tudo. Quando Jesus é o teu tudo, isso é ser um cristão. A Bíblia nos diz, lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, este Jesus é a pedra angular que vocês, os construtores, rejeitaram. É a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você não é salvo em nome de Lutero, nem de Maria, nem de John Wesley. Você é salvo unicamente pelo nome de Jesus. Amém? Tem uma coisa que os evangélicos às vezes gostam de fazer, é colocar a culpa nos outros. É colocar o segmento dos outros. Mas nós temos que colocar nosso relacionamento em Jesus. Que muitas pessoas estão afastadas da igreja. Você vai conversar com elas, e o que elas vão falar? Elas vão dizer assim: é que o pastor fulano da igreja tal pecou. É porque o meu líder fez isso. É porque eu vi tal coisa na TV. E aí se você pergunta para elas assim: mas o que Jesus fez de mal para ti? Porque se o fulano, a igreja, o cicrano, sei lá das quantas, te fez mal, graças a Deus a igreja de Jesus é bem diversa e se manifesta em várias denominações, sempre tem um lugar bacana para você congregar. Mas o que Jesus te fez mesmo? Pois é, né? Se Jesus não te fez nada, por que você está magoado com ele? Se Jesus nunca te feriu, te magoou, te entristeceu, por que você não anda falando direito com ele? Pessoas te machucaram e daí você não está falando direito com Deus? É tipo o cara aquele que brigou no serviço, chega em casa e não quer falar com a mulher, né? Pessoas ferem, pessoas machucam, pessoas erram. Mas o que foi mesmo? Conta aqui, o que foi mesmo que Jesus te fez de mal? Conta aqui, deixa eu ver. Alguém tem coragem de dizer alguma coisa? O que Jesus te fez mesmo? Pois é, né? Meu Deus. Que evangélicos às vezes colocam sua fé e sua esperança em pessoas, mas cristãos sempre colocam sua fé e sua esperança em Jesus. É verdade que pessoas às vezes nos atrapalham, mas também é verdade que nós às vezes também atrapalhamos as pessoas. Não é? Vai dizer que você nunca feriu alguém. Eu já feri, eu já machuquei. Como irmão, mas também como pastor. Infelizmente já feri pessoas, já machuquei pessoas. E talvez você já tenha me ferido também. Mas Jesus
Jesus é santo, Jesus não erra, Jesus não é perfeito. Então nós temos que resolver as coisas com os irmãos, mas nunca desconectar de Jesus. Amém? Muitos evangélicos se alegram só quando vem a bênção. Chegou a bênção, está feliz. Chegou a bênção, está feliz. O emprego novo, o aumento, a promoção, bastante gente no culto, bastante gente na célula, saúde perfeita. Tem muitos cristãos que se alegram só na bênção, e eu também me alegro na bênção. Muitos evangélicos, eu também me alegro, eu gosto, e maravilha, aleluia, que venha muita bênção na sua vida, amém? Mas os cristãos se alegram em imitar Jesus. Olha que interessante. Paulo e Silas, amarrados na prisão, eles cantavam louvores, sabe por quê? Porque eles entendiam, estamos imitando Jesus. Mas vocês estão sofrendo, sim, mas Jesus também foi preso. Então a gente está imitando Ele, isso que nos dá alegria. Eu estou sendo digno de imitar Jesus. Dizem, não sabemos se é verdade, mas conta a história que Pedro ia ser crucificado. Isso não está na Bíblia. E ele disse, não, me crucifica de cabeça para baixo. Você está maluco? Por quê? O que você quer dizer? Não, é que eu não sou tão honrado assim de morrer igual Jesus. Então bota de cabeça para baixo, porque ele é mais digno. Uau! Contam as biografias que John Hus, ele foi um dos precursores, né, da reforma, antes ainda ali em 1400 e pouco, e John Hus estava para ser queimado na fogueira por pregar a palavra de Deus. E ele disse assim, vocês podem queimar um ganso, que é o que significava o nome dele, Hans, mas ele disse, dentro de 100 anos Deus levantará um cisne, não depois de 6 anos Deus levantou Lutero. Ele estava feliz, porque um cristão se sente feliz de imitar Jesus. Então ele pensou, poxa, mataram Jesus e vão me matar também, eu estou imitando Jesus. Isso é muito gostoso de falar, mas Deus do céu, deve ser terrível viver uma situação assim. Quer dizer, talvez eu pense isso porque eu sou muito evangélico e menos cristão do que deveria. Está entendendo? Porque quando a gente for tão cristão como a gente deve ser, nós nos tornamos testemunhas vivas de Cristo, porque a gente ama viver igual a Jesus. E Jesus sempre levava a cacetada dos outros. Sempre, sabe, ainda bem que Jesus tinha o dom de revelação, sabe? Porque seguidamente vinha alguém para perto dele e fazia perguntas só pensando em enrolar ele mesmo. Eles pensavam, se ele responder errado, os guardas já prendem ele. Se ele responder errado, o povo já apedreja ele. Estavam sempre de charadinha para cima de Jesus. Se não fosse o dom de palavra de conhecimento, Jesus tinha morrido antes da hora. Uau! E você acha que não vão estar de pegadinha para cima de você? Olha Daniel. Daniel servia na corte do rei. Eles disseram, Daniel não faz nada errado. Para nós pegar ele, nós vamos ter que fazer alguma coisa da própria lei do Deus que ele serve. Então eles disseram, bom, Daniel sempre ora. Daniel nunca vai parar de orar. Vamos pedir para o rei declarar que não pode mais orar a não ser para ele. O que Daniel faz? Continua orando. Você acha que o diabo não instiga pessoas ao teu redor para fazer charadinhas assim contigo também? Pegadinhas assim contigo também? Pois é. E às vezes a gente confunde, porque às vezes os evangélicos confundem e acham que os nossos inimigos são as pessoas. E houve muito tempo que os evangélicos acharam que os inimigos eram os católicos, os espíritas, o sei lá quem. O inimigo é o diabo. E o diabo se move numa diversidade de pessoas. Pensa que para impedir Jesus de morrer na cruz e te salvar, o diabo atentou quem? Pedro, discípulo. Pensa. Então a nossa briga não é com as pessoas, a nossa briga não é com as religiões, a nossa briga é contra principados, potestades. Eu falei culto passado. E para vencê-los você precisa de discernimento que vem do quê? Do teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser amigo dele. Quando você é amigo do Espírito Santo, você enxerga o que está por trás. E o que está por trás é o reino das trevas, o império das trevas, impedindo que você expanda o reino da luz nessa terra, que você manifeste o reino de Deus aqui. Agora,
Vem comigo para Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir da segunda parte do versículo 35, até lá no capítulo 12, o versículo 3. Ele começa falando a respeito da antiga aliança. Vocês viram aqueles arcos de pedra, aquelas portas de pedra que o pessoal fazia antigamente? Tinha várias pedras aqui, fazia um negocinho assim, sabe? Todo mundo sabe? E lá no meio ia uma pedra em formato de cunha. Para quê? Para segurar aquilo. Tá? Aquela pedra era a pedra angular. Por quê? Porque tinha uma metade aqui, e as duas descansavam o peso naquela última que você colocava no meio, que era uma pedra cortada em ângulo de cunha, você colocava ela ali no meio. Jesus é essa pedra angular que junta toda essa tradição e história dos judeus com toda essa tradição e história agora dos cristãos. E ele está ali no meio para fazer de ambos um povo só, um arco só. Você está entendendo? Amém? Então ele começa aqui esse trecho que nós vamos ler de Hebreus falando de coisas dos judeus e conclui falando de coisas dos cristãos, dizendo assim, olha só, alguns foram torturados, não aceitando resgate para obterem superior ressurreição. Isso lá no tempo dos judeus, mas também no tempo dos cristãos, pessoas estavam sendo torturadas e ouviram frases do tipo, nega o teu Deus, não aceitaram. Você já parou para pensar o que é isso? Outros, por sua vez, passaram por prova de zombarias e açoites. Açoites eu nunca passei, zombaria já, talvez você também. Já inventaram coisa de mim que eu não tinha feito, já contaram mentira, já falaram mal da minha pessoa pela cidade, já fizeram de tudo um pouco. E é bem desagradável, mas açoites eu nunca fui, não sei como eu reagiria. Até algemas e prisões. Já pensou? Você está na cadeia, o que você fez? Eu falei que Jesus que salva. Hã? Você negaria a sua fé se isso acontecesse contigo? Foram apedrejados, cerrados no meio. Você já imaginou ser cerrado no meio? Mortos ao fio da espada. O que você faria num lugar assim? Porque se você for apenas evangélico, nessa hora você negava. Mas se você é um cristão, você diria, uau! Quer dizer, se a gente estiver nesse nível, né? Meu Deus, misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades. Pastor, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Querido, só existe uma causa pela qual aparece uma pessoa passando necessidade, mesmo sendo cristão. É quando aquilo tem a ver com o propósito específico que ele está vivendo. Aí pode ser que ele passe realmente por grandes apertos em relação àquilo. Por exemplo, Deus te manda para algum, sei lá, país específico. Pode acontecer de você ir lá passar sim por severas privações em relação a isso. Sabe, já aconteceu vários momentos na minha vida que naqueles momentos eu poderia ter uma condição, uma situação muito melhor, e pelas escolhas que eu fiz por viver o Evangelho, eu não estava na mesma condição que eu poderia ter. E eu te pergunto, você está disposto? Porque talvez por ser um cristão vão te demitir da tua empresa. Não por ser chato, pelo amor de Deus. Não por ser mau funcionário, vagabundo, Deus o livre. Isso não. Mas talvez por ser um cristão. Pede lá para você mentir, você não mente. Pede lá para você enganar o cliente, você não engana. Talvez vão te demitir por causa disso. Talvez te ofereçam uma promoção desde que você encubra os erros de algum supervisor, algum chefe, e você vai negar, e você não vai ser promovido. E talvez naquele momento você esteja passando por um aperto financeiro, mas meu irmão, mais vale aperto financeiro 1, 2, 3, 10 anos do que uma vida eterna de apertos. Você está entendendo? O contrário também é verdade. Talvez te contratem por ser um cristão, por saber que você é correto, que você fala a verdade. Agora vocês dão glória, né?
afligidos, maltratados. Meu irmão, tem gente que vai te maltratar se descobrir que você é cristão. Até por causa da pecha dos evangélicos. Tem pessoas que pensam, evangélico é tudo assim, tudo assado, tudo não sei o quê. Meu Deus, misericórdia. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra. E quando eles morreram, isso aqui nem estava escrito. Então eles viveram, foram maltratados, passaram necessidades. Isso aqui não estava escrito. Eles não receberam nenhuma glória na terra. Mas a glória deles os aguardava no céu, amém? Todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho, quer dizer, essa aí era gente top, era gente boa, não obtiveram uma concretização da promessa. Qual era a promessa que eles esperavam? Eles esperavam a vinda do Messias. E eles não viram o Messias chegar. Mas para o Novo Testamento também. Porque o Paulo que disse que Jesus já estava chegando, ele morreu sem ver Jesus chegar. Hã? Olha que interessante. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos do pecado. Porque, meu irmão, você tem a rodear uma grande nuvem de testemunhas. Talvez eu errei contigo, tu errou comigo, mas, meu irmão, tem muita gente que deu certo, sabe? Tem um Moisés que deu certo, tem um Davi que deu certo, tem um Paulo que deu certo, tem um Pedro, tem uma Débora, tem uma Rebeca, tem uma Sara, tem um Abraão. Tem um monte de gente que deu certo. Uma grande nuvem de testemunhas. E nós somos chamados a honrar o legado dessa galera, amém? Mas como vamos fazer isso? Livremos-nos de todo pecado que firmemente se apega. Tem muito pecado que é geral e gritante. A galera até tem um apelido, pecado capital, né? Adulterou, né? Roubou, matou. E realmente são pecados terríveis. Mas às vezes os evangélicos têm pecados de estimação tinhosos, grudentos. Às vezes os evangélicos têm pecados, falar mal dos outros, fazer fofoca, de fingir ser alguém que não é, de aparecer na igreja, no culto, com uma cara de bonito, de falar evangeliquez na frente dos irmãos, mas no dia a dia não presta. Trata mal o marido, trata mal a mulher, trata mal os filhos. É um mau exemplo como funcionário, é um mau exemplo como patrão, é um mau exemplo como marido, é um mau exemplo como esposo. Porque às vezes muitos evangélicos criam uma fachada, depois não quer que os outros falem mal da gente. Porque se o cara te vê lá no serviço fazendo tudo errado e chegar aqui na igreja e te ver levantando a mão, ele vai dizer hipócrita. Por isso que acima disso a gente tem que ser cristão e viver o evangelho, seja aqui, seja em casa, seja no serviço. O evangelho de domingo a domingo, não só no domingo. Amém? Eu sei que vocês entendem isso, aleluia. Então o pecado tenta se apegar. Existem novos ídolos. Na época, antigamente, lá tinha o Baal, tinha não sei o que, mas às vezes existem novos ídolos. Existem evangélicos que o seu Deus é a bênção. Existem evangélicos que o seu Deus é o sucesso, que o seu Deus é a prosperidade, que o seu Deus é a conquista, que o seu Deus é a saúde, que o seu Deus é o corpo. Tem muitos. Que o seu Deus é o aplauso, é o reconhecimento, que o seu Deus é o microfone. Tem gente que se tirar o microfone da mão, não se acha mais nada. Tem gente que é uma fotinho, é um parabéns, é um tapinha nas costas. Mas você tem que se livrar do pecado. Senão você não vai dar conta de ser cristão. Você pode até conseguir ser um evangélico. Você pode até conseguir enganar os evangélicos. Você pode até ganhar ibope no meio dos evangélicos. Mas você não engana o Senhor da igreja. Ser cristão é mais profundo do que ser um evangélico. Mas você sendo cristão pode ser evangélico, não tem problema. O problema é se você só for evangélico.
Como diria um antigo pastor meu, daí vira só gélico. Só gelado. Livrando-se do pecado, que firmemente se apega. Corramos. Não é tempo de caminhar, meu irmão. Não é tempo de devagar. Corramos. Com perseverança. Porque você tem que entender o princípio da palavra e viver o princípio da palavra, faça sol ou faça chuva. Entender o que a Bíblia diz e fazer quando é conveniente e quando não é conveniente. Viver pela palavra, não pelo coração, porque enganoso é o coração do homem. Viver pela palavra. Ah, mas todo mundo faz assim, problema de todo mundo. Eu vivo pela Bíblia, pela palavra de Deus, é isso que nós temos que viver. Amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora é fenomenal esse versículo. Está na tela também? Não. Na versão Nova Almeida Atualizada, NAA, capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Olha só que interessante. Pode botar na NAA, por gentileza. Diz assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ó, glória a Deus, obrigado, gente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vamos lá junto? Vamos lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Ou como bem colocaram os irmãos antes, tendo os olhos fitos, olhando firmemente. Pensa comigo lá no Pedro, o Pedro andando sobre as águas. Quando que ele estava andando sobre as águas? Quando ele estava olhando firmemente para Jesus. Quando que o Pedro afundou? Quando olhou para o lado. Porque se a gente coloca nosso olhar em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações, em outras tempestades da vida, em outras lutas da vida, em outras pessoas da vida, vai afundar. Mas quando você consegue olhar para Jesus, quando você consegue lembrar de Jesus, quando você consegue lembrar de tudo que Jesus sofreu por você e de tudo que Jesus venceu por você, quando você consegue fixar teus olhos em Jesus e buscar Jesus e colocar Jesus acima de tudo na sua vida e ser muito mais um imitador de Jesus do que o Evangelho. Se o Pedrão tivesse seguido essa receita, ele tinha entrado no barco caminhando, tinha corrido uma maratona até o outro lado. E andar sobre as águas turbulentas dessa vida, olhos fixos em Jesus. Meu irmão, se você tirar o olho dele, você afunda. Todo afogamento de crente, meu irmão, estou falando espiritualmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Todo naufrágio de cristão é quando a gente tira o olho de Jesus. Se você está afundando na vida, meu irmão, você está tirando o olho de Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Amém? Diz para o irmão do lado assim, ó, olha para Jesus. Fixa os olhos. Isso não nos tira a responsabilidade de sermos imitadores de Jesus, porque a palavra cristão significa um Cristo pequenininho, um mini Cristo. Então muitas pessoas no começo da caminhada, elas só vão conseguir ver Jesus olhando para a gente. Então não nos tira a responsabilidade de sermos imitadores de Jesus. Quando você é um imitador de Jesus, acontece que nem na igreja de Antioquia, do pastor Barnabé e do seu auxiliar, o pastor Paulo, que eles imitavam tanto Jesus, que foram chamados de cristãos, pequenos Jesus, pequeno Cristo. Então no começo, aquele teu colega de trabalho, aquela tua colega de faculdade, eles ainda não conseguem ver Jesus, mas eles conseguem ver você. Mas você é um mini Jesus, então eles olham para você e andam sobre as águas.
Até que chega um ponto que finalmente o Espírito Santo abre o entendimento deles e eles conseguem dizer: opa, eu até achava você bem bonzinho, mas agora eu estou vendo Jesus. Achei um melhor que você. Não tem problema no começo, o iniciozinho da conversão, os discípulos olhar para a gente. E muitas vezes, mesmo ao longo da caminhada, eles vão olhar para a gente. Mas, como discipuladores, o nosso papel principal é ir corrigindo a visão deles, que eles estão olhando aqui e você começa a fazer eles olhar para lá. Entendeu? Vocês estão rindo da minha careca agora, né? Eu já estou careca de saber disso, mas você talvez ainda não. O nosso papel como discipuladores cristãos, no começo sim, eles vão olhar muito, muito, muito para a gente, mas cada dia eles vão olhar um pouquinho menos para a gente, mais para Jesus, e mais para Jesus, e mais para Jesus, e mais para Jesus. Mais para Jesus. Meu Deus. E um dia eles vão estar olhando tão para cima que eles vão ver Jesus, vão ver Jesus descendo e todo olho verá. E o monte das oliveiras se partirá ao meio. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Até uma emoção imaginar esse dia. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que Jesus merecia? A alegria que estava proposta. O que ele recebeu? A cruz. Por quê? Porque te ama, para te salvar. E se Jesus foi capaz de, em vez de viver uma simples vida alegre na terra, morrer numa cruz para te salvar, imite Ele. E abra mão de algumas alegrias, às vezes, para ver se alguém mais entrega a vida para Jesus. Ser um cristão implica nisso. Às vezes você abre mão de alegrias próprias que você tinha direito, para ver mais alguém se converter. De repente você tinha aquela noite disponível, mas você abriu a sua casa para ser um anfitrião, para uma célula acontecer ali. Agora você não tem mais aquela noite livre, mas você tem a oportunidade de pessoas entregar a vida para Jesus dentro da tua casa. Você já pensou que uma pessoa que estava indo para o inferno, ela entrega a vida para Jesus na sala da tua casa? E ali uma paternidade, porque ali ela nasceu de novo e agora ela vai morar no céu. E o lugar que ela nasceu foi no teu sofá. Já pensou nisso? Cara, meu Deus do céu, o que é isso? O teu sofá, uma unidade ali de nascimento de bebês. Meu Deus, o que é isso? Em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Sabe por quê? Porque para o judeu, a lei que Deus deu para eles através de Moisés dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Todo judeu sabia que quando alguém era pendurado numa cruz, ele era um amaldiçoado. E Jesus foi envergonhado como judeu porque ele foi pregado na cruz. Pastor, mas Jesus era amaldiçoado? Não, meu querido, amaldiçoado era você. Ele só carregou a tua maldição. A cruz era tua, não era dele. Nunca fizeram cruz para Jesus. Fizeram cruz para Barrabás. Barrabás significa os filhos dos pais. Você é filho de algum pai, meu irmão. Talvez não conheça ele, mas você é filho de um pai, é. Porque a cruz era para ti. A cruz era para mim. Nessa cruz Jesus morreu. A cruz não era para ele. A Bíblia diz que chegaram a desconjuntar a junta do braço dele para poder caber, pregar na cruz, porque a cruz não era para ele. A cruz era para você, ele morreu na tua cruz. Amém, queridos? E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu vou dizer de novo. Qual é o objetivo? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que tem que fazer para não cansar e não desanimar? Portanto, versículo 3, o que diz ali? O que tem que fazer? Pensem naquele que suportou o tamanho oposição. Você tem que pensar em Jesus. Pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para mostra o motivo. Por que eu faço isso aqui? Por que eu ponho os meus olhos em Jesus? Eu ponho os meus olhos em Jesus para, aqui fala, não se cansem, nem desanimem. Porque
Porque se você não ficar olhando para ele, Pedro, vai afundar. Por isso tantas pessoas às vezes decepcionadas com o ser evangélico. Meu irmão, eu de todo coração eu não quero falhar contigo. Eu não quero errar contigo. Mas infelizmente eu sou um ser humano. Talvez um dia eu fale com você e talvez já tenha falhado. Mas Jesus não vai falhar. E Deus o livre que isso não aconteça. Mas se um dia teu líder, teu discipulador, teu pastor, teu sei lá o que, se desviar, se afastar, o cristão, continue com Jesus, independente de qualquer coisa. Continue com Jesus, porque Jesus é digno da tua devoção. Seja cristão, cristão acima de ser evangélico. E ser cristão inclui ser igreja, tá? Por favor, não me entenda mal. Então, eu vou ler de novo. Se você quiser, fecha até os teus olhos para você guardar bem isso. Portanto, pensem naquele, está falando de Jesus, que suportou tamanho. Eu vou encurtar o versículo. Portanto, pensem, está falando de Jesus, para que vocês não cansem nem desanimem. Amém? Pode abrir o olho de novo. Senão, daqui a pouco está pescando aí, né? Pensem, Jesus. Ele é o nosso tudo. 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 Deixa eu te contar uma coisa. Não existe evangelho sem cruz. E cruz é incômodo e cruz é vergonhosa. Em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque para ser um evangélico, às vezes até dá para viver as mesmas coisas, mas para ser um cristão, você precisa negar a si mesmo. Você precisa abrir mão de coisas que você tem vontade de fazer. E eu também luto com isso. E às vezes é umas lutas bobas. Às vezes é umas lutas bobas. Eu às vezes me sinto um pouco Jonas, porque às vezes eu sei que eu tenho que fazer, mas dá uma preguiça. Pastor, se você diz isso, o que sobra para nós? Estou tentando melhorar, irmão. Tenta você também. Estou me esforçando. Esforce-se você também. Vamos juntos olhar para Cristo também. Negue-se a si mesmo. Temos que negar a nós mesmos. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Jesus não disse, eu vou colocar uma cruz nas tuas costas. Ele disse, tome a sua cruz e me siga. Quem vai atrás para pegar a cruz é você. Se você não for atrás para pegar a cruz, ele não vai botar nas tuas costas. O que é a cruz que você tem que botar nas costas? É o seu desafio, é a sua luta, é aquilo que você faz em prol do reino. Amém? É o chamado que você tem. Pega a sua cruz, bota nas costas, carrega, negue-se a si mesmo. Olha só, porque quem salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, ganhará. Como assim? Se você está num lugar sofrendo perseguição, mas você diz, não, mas eu não sou nem então, eu não sou desses fanáticos, assim. E daí você se livra da perseguição, você pode estar perdendo a sua vida. Está salvando ela e está perdendo ela, está entendendo? Às vezes abrir mão do seu chamado por uma condição financeira melhor, parece que você está salvando a sua vida, mas talvez você está perdendo ela. Abrir mão da sua convicção de fé para casar com a pessoa que você gosta, talvez você está salvando a sua vida, mas na verdade está perdendo ela. É, Jesus. Às vezes se ligar com personalidades políticas que você curte para se dar bem, às vezes parece que você está ganhando a vida, mas pode estar perdendo ela. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ela mesma vier a se perder? É muito importante você pregar e ganhar vidas para Jesus, mas mais importante é que você tenha certeza da sua própria salvação. E que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? E aí eu volto para aquele versículo de antes, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Está quase acabando, tá? Só tem mais 2 pontos. Mas também curtindo. Não desperdice a tua vida colocando foco nessa terra. Não desperdice. Viva por algo que é eterno. Viva por algo que vale a pena. Fixe os teus olhos no autor e consumidor da fé. Imite ele, ainda que isso custe a tua vida, imite ele.
Os evangélicos podem até colocar sua fé nos resultados, mas os cristãos sempre colocam um relacionamento com Jesus. Eu te falei que era bem rapidinho, ó, ponto 2. Para ser um cristão de verdade, você tem que acreditar na inerrância da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na revelação do Espírito Santo. A sua regra de fé. Não é o que escreveu Martinho Lutero, não é o que escreveu a Ellen White, não é o que escreveu João Calvino, não é o que escreveu o Papa, não é o que escreveu Agostinho, não é o que escreveu Allan Kardec. É a Bíblia. É a Bíblia. Outro dia perguntaram para o Marcos, que nem diz a Carol, o irmão Marcos, perguntaram para o Marcos assim, mas qual que é a doutrina da tua igreja? Daí ele explicou, falou tudo direitinho, daí eu conversando com ele, disse assim, a doutrina da nossa igreja é a Bíblia e o que não pode fazer é pecar. É a palavra de Deus. E o que eu não posso fazer? Pecar, Amém? É Jesus, meu irmão. Não é os influencers, tá? Não é os youtubers, tá? Nem mesmo os pastores famosos. E nem os pastores que não são famosos, tipo eu assim. É a Bíblia. Essa é a tua regra de fé. E qualquer um que esteja diferente da palavra de Deus, já dizia o Paulo, é anátema, misericórdia. Acabou o 2. Falei que era rápido. 3. Igreja. Embora ser evangélico, ser católico, ser isso, ser aquilo, sejam culturas que passam e vêm e mudam, igreja é algo que nasceu no coração de Deus. E olhar para Jesus não significa que você vai dizer assim, eu e Deus. Não. Igreja, Jesus falou, é o corpo de Cristo. Amém? Então não vem com esses papinhos agora de que você vai buscar Jesus só em casa, que não é assim que funciona. Quando eu falo ser um cristão acima de ser evangélico, eu não estou sendo contra a igreja. Amém? A igreja é projeto de Deus. A igreja é o motivo pelo qual Jesus veio e morreu na cruz para levantar a sua noiva. Amém? Amém. Não deixe de ser igreja. Acabou o 3. Nós somos evangélicos, sim. Mas muito acima disso, nós somos cristãos. Nós temos nossos jeitinhos de evangélico, temos, mas muito acima disso, nós temos o nosso jeitão, que é a Bíblia. Nós temos sim figuras evangélicas que nós gostamos, mas acima disso, nós mantemos os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ei, você vai morar no céu? Você é um cristão? Então eu quero convidar você, feche teus olhos, coloca de pé, meu irmão. Ah, povo que vai morar no céu, povo que vai morar no céu. Meu Deus. Meu Deus. Feche teus olhos se você pode, se coloque de pé para não se distrair, não se perca nesse instante. Se os irmãos do louvor puderem me ajudar. Sabe, irmão, eu já fiquei triste com um pastor, mais de uma vez, e com mais de um pastor. Já fiquei triste com líderes evangélicos, com um monte deles. Já fiquei bravo com discipuladores meus, magoado. Já fiquei bravo com discípulos meus, até magoado. Teve um monte de gente cristã que fez evangélica, que fez um monte de coisa errada para mim, e provavelmente eu fiz um monte de coisa errada para um monte de gente. Algumas eu até sei, outras eu nem descobri ainda. Então, se você se magoou com alguma dessas pessoas que eu falei, não foi só você, eu também. Talvez a pessoa que está ao teu lado também. Porque de cada 10 pessoas, 9 dizem que são cristãs. Mas eu não sei se são, não. E mesmo aquelas que são cristãos, infelizmente, estão num processo ainda. Estão em obras. Porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Até lá estamos em obras.
Quem já fez obra sabe que tem bagunça. E meu irmão, se você já fez obra morando dentro da casa, Deus o livre. E assim é a igreja. Uma casa onde mora gente que está sempre em reforma. Meu Deus do céu. Mas assim era a arca. Uma bicharada viva. Enquanto navegava para um lugar que nem se sabe. Assim era Abraão peregrinando por um lugar que ele nem sabia onde era. Porque como cristãos, nem sempre a gente sabe das coisas, mas sempre a gente sabe do Cristo. Se você se magoou, se você se entristeceu, se você está chateado hoje, você não é o único não, tá? Vamos tentar resolver isso aí. Vamos tentar resolver essa situação. Se fui eu que te machuquei, por favor, me perdoa. Se foi algum dos pastores aqui da casa, por favor, nos perdoe. Foi algum líder de célula, por favor, nos perdoe. Se for o irmão do lado, por favor, perdoa ele. Mas não vamos afundar nessa tempestade. Vamos levantar os olhos e manter eles fixos em Jesus Cristo. Porque pessoas podem ter errado contigo, evangélicos podem ter errado contigo, religiões podem ter errado contigo, mas o que Jesus te fez? Então, se você está se sentindo magoado, ofendido, triste, chateado, com alguma dessas coisas, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Não é para brigar contigo, não é para te repreender, não. A gente quer orar com você e quer te ajudar nesse processo de cura. Você que, de alguma forma,